Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Aqui quem fala é o Davi, com a permissão do nosso bom Deus. Estamos reunidos mais uma vez e dessa vez com um tema para nossa Hora da Meia-Noite. Faz tempo que nós não fazíamos esse quadro nesse canal. Com os senhores do mundo fazendo merda o tempo todo, fica meio difícil sobrar espaço para os nossos outros quadros. Mas não é por isso que eles deixaram de existir. E para provar isso, hoje vamos falar da lenda, o famoso Pacto da Honda para vender CG 150. Apesar de fazer um bom tempo que esse boato foi dito, eu consegui a façanha de conseguir o texto original da carta que revela detalhes do pacto satânico feito para revender essa moto. Para você ter uma ideia de como as coisas batem, a data do pacto foi em 2006. Se nós voltarmos naquela época, mais precisamente em 2003, foi justamente por coincidência a época que a Honda perdeu seu lugar de moto número 1 mais vendida do nosso país. Essa posição, que diga-se de passagem, é a mais lucrativa do mercado. A CG 125 Titan estava literalmente sendo enrabada pela concorrente YBR, que por vários meses já vinha sendo a número 1 do mercado. A Honda, desesperada, pressionou seu engenheiro para que eles lançassem uma moto que conseguissem derrubar a concorrência, e assim devolvesse a Honda a posição de número 1. Às pressas de novembro de 2003 foi desenvolvido a CG 150. Só que tinha um problema. O projeto ainda não estava bem feito. Era uma moto que ainda faltava muitos ajustes para ficar boa. Mas mesmo assim ela foi lançada às pressas no mercado para tentar bater a YBR. No início ela teve boas vendas, mas não chegou a bater a YBR. Para piorar a situação da Honda, logo começou a aparecer os defeitos, o famoso amortecedor, entre outros. Parecia que aquela velha frase das pessoas que gostam da Honda de dizer Honda é Honda iria finalmente acabar. Se você comparasse a YBR daquele ano com a Titan 150, existia muita diferença. A YBR, mesmo com motor 125, andava tanto quanto a sua concorrente, e para acabar de vez com a sua concorrente, era 1000 vezes mais confortável e silenciosa. Então os diretores e executivos da Honda caíram em cima do engenheiro. Ele teria que conseguir neste caso uma solução que era humanamente impossível de conseguir. Sendo assim, o engenheiro da Honda não teve outra alternativa a não ser procurar um maligno para resolver os seus problemas. Como eu já expliquei em vídeo, quem faz pacto com um maligno pensando que sua própria alma vai bastar, saiba que não funciona assim. Quando você vai atrás do demônio em vez de pedir a Deus, automaticamente você já está entregue a ele, e assim ele não precisa pagar pelo que já é dele. Você vai ter que pagar um preço muito alto para ter o que deseja. E isso inclui em quase 100% sacrifícios humanos ou algum ato seu que atrai a maldição para a vida das pessoas. E quando eu ler a suposta carta do engenheiro, você terá certeza disso. Então, como o assunto tá pra lá de sinistro, vamos encher nosso bucho com suco de pitanga e biscoito recheado. E vamos iniciar o nosso quadro. A Hora da Meia-Noite. O que você vai ouvir agora daqui pra frente é o texto original escrito na carta pelo engenheiro da Honda. Ele foi pressionado pela marca a criar uma moto que superasse a concorrente. Desde menino eu sempre tive dons para desenvolver projetos mecatrônicos. Eu resolvi estudar e me aprofundar no assunto. Eu morava no Brasil e resolvi estudar no Japão, pois eu tinha dupla nacionalidade. Aos 30 anos eu me formei na Universidade Goiaki Kadani, em Tóquio. Aos 33 anos fui contratado como engenheiro da Honda Motors SA do Japão, para auxiliar no desenvolvimento e projetos de novas motos. Passei por vários cargos, fui chefe de linha de produção por 5 anos. Depois fui promovido para o setor interno até chegar ao início da minha triste história. Eu recebi ordem dos meus superiores para desenvolver e fabricar uma nova motocicleta com 150 cilindradas para ser fornecida, principalmente para o Brasil e a Argentina. Com muito medo de ser um fracasso, assim como a Aero 150 foi. Eu lancei o modelo, mas infelizmente não obtivemos no início as vendas que esperávamos. As motos, para piorar, começaram a dar problemas e gerar processos para a Honda. Em dezembro de 2004 eu tive um sonho. Nele aparecia uma santa dizendo que eu deveria procurar um centro espírita, pois ela tinha uma mensagem importante para me dizer. Sem acreditar muito nessas coisas, eu sempre fui budista. Eu procurei um centro e foi muito difícil encontrar por aqui, mas eu consegui. Chegando lá eu falei de todos os meus problemas e fui atendido em uma sexta-feira, à meia-noite. Eu recebi uma proposta de 2 enxus de mudança de vida. Eu aceitei mesmo sem acreditar muito nisso. Eu fiz um pacto de sangue onde são cortados 2 dedos mínimos e oferecidos com sangue de animais sagrados para os exus. E fizeram em minha testa uma cruz de ponta cabeça com o sangue. Todo o ritual foi assistido por imagens e pessoas que faziam parte daquela comunidade espírita.
A partir daí minha vida começou a mudar, minha família, meu trabalho, estavam tudo indo muito bem. Antes da virada do mesmo ano, em 2004, eu recebi uma visita dos Exus. Eles pediam algo em troca por tudo que haviam me dado, inclusive o sucesso e a fama da moto. Eles me disseram que antes do início da fabricação das Titãs 2005, eu deveria fazer uma peça cujos desenhos eles iriam me mostrar. E se eu aceitasse, as motos iriam vender cada vez mais e mais. Com muita ganância eu aceitei sem ver o desenho da peça, pois eu já confiava neles. Foi então que me mostraram uma cruz no Calvário e pediram para que eu fizesse esta peça, o mais parecido com a imagem que eu havia visto. Pediram que eu a colocasse de ponta cabeça em algum lugar da moto, o mais escondido possível, mas tinha que ser uma peça que não tivesse serventia para nada. Como as vendas estavam indo muito bem, eu não queria parar, pois tinha contrato com o Brasil de 10 milhões de unidades e a Honda não podia falhar. Eu fiz a peça e obtive os resultados esperados, até mais. Os diretores encarregados de marketing tiveram seus ordenados aumentados e tudo corria muito bem. Até que em 2006, no mês de março, eu recebi mais uma visita dos Exus pedindo mais sacrifícios. Ao ver o que eles queriam, percebi que desta vez era impossível, pois pediam que eu sacrificasse meu próprio filho em um ritual macabro. É claro que eu não aceitei, pois eu o amava muito. Aí então começou toda a desgraça. Me separei da minha esposa, meu filho foi assassinado em um assalto e os meus pais afundaram em um barco na praia. Fiquei sozinho, percebi então que era somente o começo. Ao ficar doente, procurei um hospital e percebi que estava com inúmeras doenças, entre elas o câncer. Hoje eu estou em cima de uma cama, não movimento meus membros da cintura para baixo. Eu estou tentando fazer este apelo, pedindo para todos os donos das motos tirarem a cruz e a destruírem. Eu não sei se vou conseguir, mas segundo uma evangélica que me visitou, ela me disse que se todas as cruzes forem destruídas, eu ainda posso sobreviver. Conto com todos os proprietários das motos. Sei que é difícil, mas ajudem a divulgar isso pelo mundo. Postem comentários se possível, porém não sei até quando vou acessar este oculto. Eu estou à beira da morte. Conto com os brasileiros principalmente. Com essa informação, muitas pessoas como o meu amigo Felipe Lima e Márcio Moura resolveram checar suas motos CG 150. O que eles encontraram foi exatamente a peça descrita na carta. O cara fala que tem uma cruz virada de ponta cabeça e a porra da cruz de ponta cabeça tá aqui, né? Agora fica da fé de cada um, né? Cada um acho que é certo e que é errado. Neste caso, como não dava para esconder os fatos, o ataque foi aos detalhes da carta. O questionamento caiu em cima do nome da empresa. Não existe nenhuma empresa denominada Honda Motors SA, nem no Brasil nem na China. No Brasil, a empresa fabricante de motocicletas tem como razão social Moto Honda da Amazônia LTDA Limitada, e não Sociedade Anônima. E no Japão ela se chama Honda Motor Co. Ltd. Com esse tipo de questionamento, muitas pessoas acham que essa história é apenas uma mentira. Mas se você se pôr no lugar do cara estando em cima de uma cama denunciando uma empresa milionária, me diga se você realmente teria coragem de se identificar e dar dados detalhados de onde trabalha e quem você é. Com certeza você não faria isso. Se realmente fizesse, era muito burro. Com esse raciocínio, as pessoas questionavam a Honda e o chamado boato foi se espalhando brutalmente, obrigando a Honda a se pronunciar à imprensa. A Honda deu uma nota na Folha de São Paulo dizendo para que a peça servia. A nota dizia o seguinte: a peça chamada de Clamp H25 tem a função de proteger e posicionar adequadamente a fiação principal localizada na parte interna do sistema de iluminação do farol, a fim de evitar rompimento de fios ou mau contato. A retirada dificultaria a manutenção do farol e a vida útil da fiação seria reduzida. Como sempre, eles distorcem os fatos e a pergunta que o povo fazia não era se a peça tinha realmente uma serventia, mas porque ela tinha a necessidade de ter esta forma de cruz invertida. Qualquer um que prestar atenção na peça e observar o lugar onde ela está, percebe de longe que ela não precisava ter essa forma, e muito menos a falta dela prejudicaria a durabilidade dos fios. Muitas pessoas inclusive removeram de suas motos e não causou qualquer dano até os dias de hoje. Quem realmente fez o teste e continuou com a moto, constatou que realmente se tratava de um componente inútil, que ainda que fosse necessário não teria a mínima necessidade de ter esta forma de cruz invertida. Para piorar a situação da Honda, os pneus usados naquelas motos vinham inscritos em suas laterais City Demon, traduzindo Cidade do Demônio. Se você não percebeu, dê uma olhada mais de perto em uma moto Honda mais antiga. Mas não pense que isso é exclusividade apenas das primeiras motos 150. Os proprietários que flagraram as cruzes das primeiras motos CG, ao comprarem um modelo mais novo, começaram a procurar algo que pudesse ser parte de mais um pacto com o maligno. E não é que os caras encontraram. Dessa vez os pneus mudaram o nome de City Demon para Dragon. Eles encheram os pneus de fora a fora com desenhos do dragão. Veja bem esse vídeo com a denúncia do canal Zark Oliveira. A Honda ultimamente vem colocando uns mistérios na moto que o pessoal já andou desvendando. Uma vez acharam uma cruzinha de plástico no chicote dos fios dentro do farol.
atrás do farol. Agora, eu estava vendo outro vídeo, um rapaz reparou no pneu, que o pneu estava escrito City Demon. E agora, essa moto minha aqui, é uma Fan 150, 2014, e ela no pneu tem City Dragon, ó, City Dragon, e tem um dragão aqui, ó, aqui e aqui no City, e de fora a fora no pneu, nas lateral aqui, ó, tem um dragãozinho. De fora a fora no pneu tem um dragãozinho. E como você viu, contra fatos não há argumento. Todos nós sabemos que o dragão é a grande besta que virá no apocalipse. Para quem quiser ver o vídeo completo do rapaz, o link do canal dele estará aí na descrição do vídeo. Uma estatística que parece realmente coisa do demônio é o número de vítimas fatais. De carro se soma de 6 a 7%. Já com motociclistas temos a marca desastrosa de 82%. Isso não pode ser uma coisa normal. Esse dado preocupa o governo e chamou a atenção da mídia. Realidade perigosa. Foi forte, tem até fotos aqui, porque eu tava assim, os ossos, saiu até esse pedaço de osso no meio da pista. Realidade fatal, principalmente sobre duas rodas. Rodovia Leste-Oeste, Viana. Duas motos se chocaram, um dos pilotos morreu. Na capital, um motorista alcoolizado invadiu a contramão e bateu em duas motos. Na BR-101, o acidente foi entre uma moto e uma bicicleta. A família da vítima entrou em desespero. Em outra cena agora, repare este motociclista. Ele passa pela reta do aeroporto e de repente cai com a moto. Uma outra coisa que indica forças sobrenaturais agindo é a mudança de comportamento que alguns motoqueiros sofrem ao subir em uma moto. É quase como se os caras se transformassem em outras pessoas. Um cara pacato, tranquilo, quando sobe em uma moto, parece literalmente se tornar um cavalo do cão. Bem feito. Eu sou profissional, cara. Problema seu, meu irmão. Vai embora. Vai embora. Os carros estão parados no sinal quando um motoqueiro joga o motorista de uma van no chão. Com muita violência, o agressor dá vários golpes na vítima. Quando você pergunta a esse tipo de pessoa por que ele age assim, nem ele mesmo sabe dizer o motivo. Ele nem sequer está estressado para agir dessa maneira tão agressiva e imprudente. Por isso, meu amigo, quando você estiver em cima da sua moto, comece a se patrulhar e veja se a pessoa que você realmente é está de acordo com o motoqueiro que você está sendo em cima da sua moto. Você pode até não acreditar ou não sentir, mas você está sendo influenciado por entidades malignas que querem a sua destruição. Todo cuidado com esse tipo de coisa é pouco, meu amigo. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar, de deixar o seu like, de mostrar para mais um amigo. Pode até parecer um ato comum, mas talvez esse simples fato de você mostrar esse vídeo para um amigo, principalmente se ele for motoqueiro, pode fazer ele raciocinar em cima do que anda fazendo no trânsito. Então vamos compartilhar com força e assim juntos cresceremos e seremos sempre mais fortes. E ainda por cima fazendo o bem. Que o Senhor Jesus Cristo ou Yahushua, como preferirem chamar, acompanhe e proteja vocês durante toda a semana, sempre encarando o sobrenatural.